Olá! Você já parou para pensar no que molda as suas ideias, suas escolhas e suas ações? Por trás de cada pensamento que temos, existe um contexto ideológico profundo, muitas vezes invisível, que direciona a nossa forma de viver. Mas isso acontece de forma tão sutil que nós não percebemos. Mas, como sempre, a literatura e os grandes clássicos estão aqui para nos salvar. E existe um livro que me despertou para isso, que é o livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. E Huxley descreve uma sociedade onde o condicionamento humano é levado ao extremo. Desde o nascimento, os indivíduos são moldados para aceitar passivamente os seus papéis na sociedade sem questionar. E isso parece realmente assustador. Mas será que estamos tão longe disso? A grande maioria das pessoas não percebem, mas desde pequenos nós somos inseridos em padrões comportamentais que reforçam as ideologias predominantes. Mas isso acontece de forma tão sutil que nós não percebemos. E hoje eu quero te mostrar como o pensamento humanista e secular tem influenciado a nossa geração. Vamos explorar como somos condicionados por ideologias que moldam o inconsciente coletivo e buscar uma verdade que nos liberta e nos transforma. Vivemos em um mundo onde muitos dos nossos valores e comportamentos são determinados por influências externas e nem sempre percebemos isso. Pesquisando mais esse tema sobre condicionamento do inconsciente coletivo, eu encontrei uma pesquisa de um neurocientista chamado Benjamin Libet, que realizou um experimento fascinante sobre o potencial de prontidão. Ele descobriu que o nosso cérebro toma decisões frações de segundos antes de estarmos conscientes disso, ou seja, as decisões acontecem ainda no nosso inconsciente. E isso mostra como muitas de nossas ações não são tão livres quanto imaginamos. Agora pense, se as nossas ideias mais simples podem ser pré-determinadas, imagine o quanto somos moldados por ideias e conceitos implantados pela sociedade. E foi pensando nisso que eu resolvi falar um pouco sobre as ideologias que formaram o pensamento da nossa sociedade hoje. E o primeiro que eu vou falar é o Renascimento. O Renascimento marcou uma mudança radical no pensamento ocidental. O pensamento humanista colocou o homem no centro de tudo, afastando Deus como a referência principal. E isso trouxe avanços, mas plantou as sementes do individualismo exagerado. Já o romantismo exaltou as emoções acima da razão, e com isso passamos a buscar constantemente a felicidade pessoal e a idealizar a vida e o amor, muitas vezes de maneira desconectada da realidade. O humanismo e o existencialismo reforçaram a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas e que a vida deve ter um significado criado por nós mesmos e sem Deus. E isso alimentou o individualismo e o relativismo que vemos hoje. E movimentos como o feminismo moderno e o hedonismo colocaram a autonomia pessoal e a busca pelo prazer como principais objetivos de vida. Porém, isso teve um grande custo. Isso gerou uma cultura que rejeita responsabilidades como casamentos e filhos, enquanto busca conforto e prazer a qualquer custo. Hoje vemos a mecanização do ser humano. A nossa geração patologizou emoções comuns como a tristeza, idolatra animais, rejeita a maternidade e despreza o sofrimento. Criamos uma cultura de fragilidade que se conforma facilmente, se vitimiza e rejeita o esforço. Vivemos em uma era onde tudo é relativo. O conceito de verdade absoluta foi descartado e isso alimenta o engano. Como C.S. Lewis disse, os homens não aceitam a verdade porque têm medo dela. É mais fácil acreditar numa mentira que conforta do que numa verdade que confronta. E isso nós vemos até mesmo nas denominações cristãs.
muitas delas têm se desviado da verdade. Infelizmente, nós vemos muitas igrejas cristãs que adaptam suas mensagens para satisfazer o ego humano em vez de glorificar a Deus. A busca por conforto e aceitação social tem distorcido o verdadeiro evangelho. Filósofos como Schopenhauer, Jung e Nietzsche também apontaram a complexidade da mente humana. Schopenhauer nos lembrou de como a vontade humana pode nos enganar. Nietzsche declarou: Deus está morto, na verdade, como um reflexo de uma sociedade que rejeita a verdade divina. E esses pensamentos, mesmo que críticos, revelam como o homem tenta ser autossuficiente sem Deus. E antes de concluir, se você chegou até aqui, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Vamos lá? Por muito tempo, eu também buscava respostas em ideologias humanas. Na verdade, eu nunca as encontrei. Eu sempre me deparava com um vazio imenso. Até que, por intermédio da Palavra de Deus, eu conheci o verdadeiro Evangelho de Cristo. E isso mudou tudo. E a partir de então, o meu maior exemplo é Jesus. É para Ele que eu olho quando estou passando por tristezas e aflições, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e por isso assentou-se à direita do trono de Deus. Ele, o meu Redentor, suportou a dor por algo maior, a nossa redenção. E isso me inspira a perseverar, mesmo nos momentos de maior aflição. Totalmente ao contrário das ideologias seculares, Jesus me mostrou que eu não sou vítima das circunstâncias, mas alguém redimido por sua graça. Agora, a minha força, a minha coragem e meu propósito vem dele. A minha vida é para glorificá-lo em tudo. Portanto, o pensamento humanista e secular tem moldado a nossa geração. Mas existe uma verdade que nunca muda. Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto as ideologias humanas exaltam o homem, Cristo nos chama à humildade. E onde o humanismo busca a autonomia, Jesus nos mostra que a verdadeira liberdade está na dependência de Deus. Ele também nos ensina que o sofrimento tem propósito e que a vida não se resume em nós mesmos, mas em amar a Deus e ao próximo. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Como Cristo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Somente em Cristo encontramos a verdadeira liberdade. Mas e você? Ainda acredita que o ser humano pode ser livre sem Cristo? O livre-arbítrio realmente existe ou somos escravos de um condicionamento que nem mesmo percebemos? Reflita sobre isso. Mas esse tema é um assunto para o próximo vídeo. Te espero lá. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais!